Fernando Seabra, enfim, foi demitido do Red Bull Bragantino. O treinador usou a sua rede social nesta terça-feira, dia 28, para comunicar o seu desligamento oficialmente da equipe do interior paulista. E, bom, tem muito a se falar sobre essa demissão, desde a análise sobre o trabalho dele, até se foi correto ou não, e, claro, projetar o futuro do Bragantino nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Antes de começar, eu queria rapidamente me apresentar. Eu sou Eduardo Alves, apresentador aqui desse canal, jornalista, comentarista. Eu também queria falar um pouco de outros trabalhos que eu tenho feito, que não somente aqui nesse canal, até porque nesse canal tem aparecido até pouco. Tem sido raro eu fazer vídeo por aqui, justamente pela falta de tempo, mas você pode me ver mais pelo Analisa Vasco, que é um veículo, obviamente, especializado em Vasco, Cobertura Carioca, que é um perfil especializado no futebol carioca, por lá eu escrevo, faço matérias, enfim, pelo Futebol no Rio, que é por onde eu participo semanalmente de 2 programas focados na resenha sobre a rodada carioca, toda segunda-feira, 6 da tarde, programa que a gente grava no estúdio, e toda quinta-feira, 10 da manhã, o programa que é feito ao vivo da casa de todo mundo. Também participo do Bundesliga Insider, perfil setorizado, especializado na cobertura do futebol alemão. E não menos importante, é claro, eu também faço conteúdos para mim mesmo em outras redes sociais, todas sob o @analisacrvg, aliás, @ealves, e você pode conferir todos esses links aqui na descrição desse vídeo, ao final dele, é claro, depois que você engajar comigo aqui nesse bate-papo. Cara, o Fernando Seabra, ele é demitido após a derrota sofrida em casa para o Vasco da Gama por 3-0, que foi talvez assim o pontapé final de uma relação que já era muito estremecida. O Bragantino vem de 3 derrotas seguidas contra Palmeiras por 5-1 fora de casa, contra Juventude por 1-0 fora de casa e essa contra o Vasco em casa. O Bragantino teve apenas 3 vitórias nos últimos 20 jogos. Eu tô com a estatística aqui para a gente poder engrandecer esse debate. E por outro lado, são 13 derrotas nos últimos 18 jogos. Dessas 13, 8 foram sequenciais, dos dias 20 de julho até 16 de agosto. E essas 3 vitórias foram contra Corinthians, Fluminense e Grêmio. A última dessas foi contra o Grêmio no último dia 4 de outubro, começo do mês. E de lá para cá, 3 partidas disputadas, as 3 derrotas que eu mencionei agora há pouco, contra Palmeiras, Juventude e Vasco. Não menos importante, para falar desse trabalho todo, a gente aprofunda melhor nisso depois, mas é um trabalho marcado por desfalques, por ausências, principalmente do atacante paraguaio Isidro Pita, que no momento em que se lesionou era o artilheiro da equipe na temporada. Posteriormente foi ultrapassado pelo meia John John, que assumiu um protagonismo ofensivo até maior com a ausência do centroavante, que está fora da temporada, tem retorno previsto para o próximo ano. Cara, é uma decisão, no meu entender, acertada. O Bragantino, nesse momento, ele está ocupando a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro. Não é um momento, diria, de crise. O Bragantino, que está a 5 pontos da zona de rebaixamento. O Vitória é o primeiro time dentro da zona, tem 31 pontos. E separando o Bragantino do Vitória, temos o Santos, com 32, o Internacional com 35, o Ceará também com 35 e o Atlético Mineiro com 36. Nesse momento, o Bragantino está dentro da zona classificatória para a Copa Sul-Americana, porém restam ainda 10 rodadas, aliás, 8 rodadas para serem disputadas, e é um cenário que pode mudar, é um cenário que pode se modificar completamente. Então, definitivamente, é um momento de instabilidade. E como eu falei há pouco, é um time que teve apenas 3 vitórias nos últimos 20 jogos. Mas, analisando o trabalho do Fernando Seabra, é um trabalho que tem mais pontos positivos ou negativos? Bom, vamos começar do começo. O trabalho do Seabra, ele se inicia lá no final de 2024, quando ele assume o time depois da demissão do técnico Pedro Caixinha. Mas, justamente, falar desse trabalho dele no Bragantino, a gente precisa falar primeiro do trabalho dele no Cruzeiro. O Fernando Seabra, ele teve um trabalho abreviado no Cruzeiro, né? Verdade seja dita, o Seabra ficou pouquíssimo tempo lá na Toca da Raposa. Ele assumiu ali naquele bolo de técnicos que comandou a Raposa na última temporada. E depois ele foi substituído, claro, pelo Léo Jardim, que tem dado super certo. Na verdade, foi substituído pelo Fernando Diniz, que chegou a treinar a equipe na semifinal da Copa Sul-Americana. Inclusive, é um outro ponto interessantíssimo, porque o Seabra, ele é demitido mesmo garantindo o avanço de fase do Cruzeiro na Sul-Americana, o avanço nas quartas de finais contra o Libertad do Paraguai. O Diniz assume, disputa a semifinal e a final. A final que é perdida contra o Racing, que se torna campeão, depois, inclusive, vence a Supercopa do Brasil contra o Botafogo. Mas aí, beleza. Ele é demitido após esse empate com o Cuiabá por 0-0 no dia 22 de setembro, e ele faz a sua estreia pelo Red Bull Bragantino no dia 2 de novembro contra o Cuiabá, como eu mencionei há pouco. E aí, cara, ele faz uma sequência final de jogos ali, basicamente
contendo o incêndio, né? Ele empata com o Cuiabá, empata com o Atlético Goianiense, já rebaixado depois, enfim. O Cuiabá também foi rebaixado, no caso. Empata em casa com o São Paulo. Aí tem uma derrota dura contra o Internacional fora de casa, mas era aquele Internacional naquele momento, do Roger Machado, embaladíssimo, enfim. Empata em casa contra o Cruzeiro, seu ex-time, por 1-1. E aí pega duas vitórias cruciais, contra o Atlético Paranaense fora de casa por 2-1 e contra o Criciúma em casa por 5-1. E são duas equipes que foram rebaixadas, mas cabe lembrar, o Bragantino naquele momento brigava contra o rebaixamento. Então foram vitórias que serviram para o Bragantino subir de patamar na tabela e, naturalmente, né, escapar ali do rebaixamento. E aí, tem o início de temporada que é muito conturbado. Eu até cheguei no outro esboço de vídeo aqui a pincelar jogo a jogo do Paulista, mas eu acho que nem vale tanto a pena. Eu acho que vale só ressaltar o seguinte: foi um começo de temporada conturbado, com resultados que, na minha opinião, chamam a atenção, como, por exemplo, a derrota em casa por 2-1 para o Grêmio Novo Horizontino, nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista, ou também a derrota por 3-2 para o São Bernardo, fora de casa, na segunda rodada do Campeonato Paulista, e não deixando de fora também a derrota por 3-0 para o Água Santa, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, essa fora de casa. Quer dizer, são equipes que estão na divisão inferior do futebol nacional e que não cabe para uma equipe como o Bragantino, que ambiciona, na minha opinião, coisas grandes, como projeto esportivo, é claro, perder. Resultados que, na minha opinião, já acenderiam alguns alertas. E aí, emenda uma sequência de 3 vitórias contra Noroeste, Mirassol e Ponte Preta, e aí já estreia na Copa do Brasil contra o Souza. Para mim, é o segundo alerta da temporada, porque passa nos pênaltis depois de um empate por 1-1, um jogo disputado no campo do Souza, né, lá na Paraíba. Mas chama muita atenção, porque, volto a dizer, um time que ambiciona coisas grandes naquele momento, como o Bragantino, você passar dessa forma de uma equipe que, no caso do Souza, estava na Série D do Campeonato Brasileiro, é de chamar atenção. Aí vem uma derrota contra o Santos no Paulista, eu acho que faz parte do script, nada fora do comum, por mais que hoje a gente desdenhe muito do Santos, o Santos no Paulista era uma equipe forte, era o líder do Paulistão, inclusive, no geral, então, dentro do normal. E aí vem a segunda fase, aliás, da Copa do Brasil contra o São José do Rio Grande do Sul. E ali, para mim, é um momento que chama bastante atenção também, porque o São José é uma equipe que está na terceira divisão nacional, está na Série C do futebol brasileiro. E passa nos pênaltis mais uma vez, assim como havia sido na primeira fase contra o Souza. Empate por 1-1 mais uma vez e o avanço nas penalidades. Chama muita atenção, como o Bragantino passou com muito sofrimento pela Copa do Brasil. Ali já eram sinais de uma equipe que já vinha sucumbindo tecnicamente. E aí inicia o Brasileiro. Empate em casa com o Ceará, derrota fora de casa com o Fluminense. A minha opinião, dentro do script, acho que o empate com o Ceará talvez digno de alguma reclamação, claro, porque o Ceará vindo de acesso, mas, enfim, não é o fim do mundo. E aí vem a grande ilusão da temporada, porque o Bragantino emendou uma sequência de 4 vitórias seguidas, que foi aquele momento que chegou até a flertar com a liderança do campeonato. Venceu o Botafogo em casa por 1-0, venceu o Sport fora de casa por 1-0, venceu o Cruzeiro em casa por 1-0 e venceu o Santos fora de casa por 2-1. E aí vem as oitavas de final da Copa do Brasil, na verdade, o 16avos de final, a terceira fase. E o Bragantino abre a série de ida e volta contra o Criciúma, perdendo fora de casa por 1-0. Bom, até ali, protocolar. O Criciúma é uma equipe difícil de você jogar lá na Heriberto Rios, não tem problema. Ok, na volta, devolve um 6-0 no estádio Nabia Bichedi. E aí eu acho que é quando começa a voltar aquele bom momento, né? Aquele bom ímpeto. Mas, assim como naquela sequência de avanço, né, de fase, enfim, da Copa do Brasil, foi tudo meio próximo ali, o Bragantino não jogava bem, mas conseguia encontrar as formas de vencer o jogo. Principalmente a grande fase que vivia o Isidro Pita, que foi artilheiro dessa sequência que o Bragantino vivia ali na temporada. E aí, entre um jogo e outro do Criciúma, teve uma vitória contra o Mirassol, que já era uma equipe considerada forte, 7ª rodada do Brasileiro, estava já ali no topo, uma vitória importante em casa, um empate fora de casa com o Grêmio e uma derrota em casa para o Palmeiras. Resultados todos aí protocolares, eu acho que dentro do normal. E aí vem essa vitória contra o Criciúma pela Copa do Brasil, emenda uma sequência de 3 vitórias contra o Juventude em casa e contra o próprio Vasco, que foi o algoz do trabalho do Fernando Seabra, fora de casa, 2-0 lá em São Januário. Então um momento também muito bom. E aí vem uma derrota por 3-0 em casa para o Bahia. Eu lembro muito bem desse jogo, o jogo foi no dia 12 de junho,
como que foi surpreendente, né? Foi um momento que o pessoal começou a abrir o olho pro Bahia, porque falou, cara, esse Bragantino não é pouca coisa. E de repente o Bahia vai e vence os caras na casa deles por 3-0. Realmente chamou a atenção. E vem uma vitória fora de casa contra o Corinthians, lá na Neoquímica Arena por 2-1. E aí, de fato, é quando tava já no braço do povo, assim, o Seabra, pô, muito querido e tal, o pessoal botando ele lá na crista da onda, maneiro, e justo que fosse assim. Vem empate em casa pro São Paulo. E aí vem o pior momento da temporada do Bragantino. Não foi agora, com essa derrota pro Vasco. Foi meses atrás, dia 2 de julho, 20 de julho, perdão, o Bragantino visitou o Vitória e perdeu por 1-0. Derrota protocolar, vencer lá no Barradão. Claro, para um time que ambiciona coisas grandes, ok, mas um time de meio de tabela ali e tal, tudo bem. Jogando em casa contra o Flamengo, derrota por 2-1. Até ali, tudo bem. Também, assim, o Flamengo é um time forte e tal, não tem muito o que fazer. Tava embalado e tal, show de bola. Aí começa a ficar estranho. Derrota fora de casa pro Fortaleza, 3-1. Pô, cara, 3-1. Assim, o Fortaleza já tava mal. Tava prestes a demitir o Vojvoda, inclusive. Poucas rodadas depois, o Vojvoda ele é demitido. E aí realmente começa a chamar um pouco a atenção. Derrota fora de casa por 2-0 pro Botafogo. Eu tava nesse jogo, inclusive. Cara, Copa do Brasil nesse caso já, né? E aí já é as oitavas de final que eu me antecipei sem querer ali atrás, né? Cara, chamou um pouco de atenção. Mas naquele momento, tudo bem. Fora de casa, no Newton Santos e tal, o Botafogo que já estava meio capenga, já estava meio patinando e tal. Então o pessoal até acreditava. E aí teve fora de casa contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão. Derrota por 2-1. Protocolar. Só que você vai vendo, protocolar com protocolar, a gente já tá aqui na quinta derrota. E aí, derrota pro Botafogo em casa pela Copa do Brasil por 1-0. Jogo de volta. 3-0 no agregado. Eliminação acachapante, né? E, assim, chamando bastante atenção. E aí, derrota em casa pro Internacional por 3-1. Protocolar, já não sei se tão protocolar assim, porque o time já estava na sua 7ª derrota seguida. Então você tem que começar a reagir. E aí vem a derrota para o Ceará por 1-0 fora de casa, a 8ª derrota seguida. Cara, sobre essa sequência aqui, eu queria destacar justamente que o jogo que antecede essa sequência, que é o empate contra o São Paulo por 2-2, lá no Nabi Abichedi, é o momento em que o Isidro Pita se lesiona. Então dá para marcar o momento em que a temporada do Bragantino vira de chave, o dia 16 de julho de 2025. É o momento em que a temporada do Bragantino muda, porque o Isidro Pita era o artilheiro da temporada do Bragantino. E você perde a sua referência, o seu grande cara. E aí, de fato, o Seabra não soube reagir. Ele não soube achar uma solução. O centroavante reserva imediato era o Sacha não correspondeu. Ele começou a testar o Thiago Borbas, que também não correspondeu. Tanto que nessa sequência mais recente, o Borbas ele perde a vaga e perde definitivamente. O Sacha volta a ser o titular da equipe com sobras, porque o Borbas de fato não tem nível para responder a uma Série A dessa forma que talvez o Seabra esperava que fosse. Então veio essa vitória em casa contra o Fluminense por 4-2 no dia 23 de agosto e o pessoal pensa, pô, calma aí, acabou. Estancou o sangue. E assim, é uma sequência de menos de 10 jogos para esse que a gente teve agora há pouco contra o Vasco, né? Aí vem fora de casa contra o Botafogo, pelo Brasileirão, é 30 de agosto. Uma derrota por 4-1, um tapa na cara do Bragantino. E até uma levantada na moral do Botafogo, que estava capengando pra caramba já. O empate em casa contra o Sport. Eu acho que esse empate em casa contra o Sport foi talvez um momento de mais noção, assim, que a temporada estava em frangalhos, porque o Sport já era praticamente virtual rebaixado nesse momento da temporada. E o Bragantino não conseguiu vencer, perdeu pontos importantíssos. Fora de casa contra o Cruzeiro. Uma derrota por 2-1 que era totalmente normal. Acho que desses jogos todos que eu falei aqui, essa derrota para o Cruzeiro era a mais normal possível, porque o Cruzeiro já estava naquele momento embalado, dia 21 de setembro, né? Era inclusive líder do campeonato nessa rodada, se não estou enganado. E aí, em casa contra o Santos, empate por 2-2, dá para compreender, clássico paulista. Mirassol fora de casa 1-1, ótimo resultado, o Mirassol já estava nessa fase embalada. E vem a última vitória do Bragantino, que é contra o Grêmio. Vitória em casa por 1-0 no dia 4 de outubro, como mencionei há pouco. Sobre essa vitória, eu queria destacar o seguinte. Essa vitória, ela veio com muito sofrimento. O gol foi já nos acréscimos, marcado pelo John. Foi um jogo terrível tecnicamente, ambas as equipes foram muito mal, e prevaleceu, é claro, o poder de decisão do John, que tem sido o grande trunfo, né, dessa equipe do Bragantino. Tem marcado os principais gols da equipe,
A equipe está a 2 partidas sem marcar gols, né? Verdade seja dita. Mas o último gol do Bragantino foi marcado pelo John John contra o Palmeiras, a vitória por 5-1. Então é um momento que ele vive que você tem que olhar, você tem que prestar atenção realmente. Porque nesse deserto de ideias, que é o Bragantino, ele tem sobressaído. Eu acho que é um momento até que ele tem se beneficiado estatisticamente falando, porque não tem tido praticamente nenhuma produção ofensiva. E ele, como meio-campista, tem tido que assumir esse papel de artilheiro da equipe. E aí vem a derrota por 5-1 pro Palmeiras, que eu acho que é protocolar, fora de casa, no Allianz Parque, não tem jeito. A derrota fora de casa pro Juventude, que aí já abre um questionamento maior, enfim. O Juventude está num momento parecido a esse do Bragantino também. Então, assim, era uma vitória que deveria ser acessível para um time que ambiciona reagir. E aí vem a derrota por 3-0 pro Vasco da Gama. Eu vi muita gente colocando como vergonha pro Bragantino perder pro Vasco da Gama. Cara, o Vasco da Gama, ele tá na sua 4ª vitória seguida e na sua 6ª vitória nos últimos 7 jogos. A última derrota do Vasco, ela já faz 5 jogos, que foi contra o Palmeiras, 3-0. Cara, eu não acho nenhuma vergonha. E eu acho que era esperado que o Vasco vencesse. Agora, por 3-0, da forma que foi, e para quem viu o jogo, o Bragantino praticamente não produziu. Só que assim, isso tem sido o normal do Bragantino nas últimas rodadas. O Bragantino do Seabra, ele não vem sendo produtivo. Então, eu volto para a pergunta do início desse vídeo. A demissão, ela era justificável? Muita coisa. O Bragantino, ele não produz rigorosamente nada de relevante em campo desde o dia 16 de junho de 2025. Tirando esse jogo, aí você vai ter a vitória contra o Fluminense, que para mim foi muito mais uma crise do Fluminense, uma decadência ali e tal. E essa vitória contra o Grêmio, que o Grêmio para mim é das piores equipes em futebol jogado do futebol brasileiro. Eu não sei como é que não está brigando por não cair, porque assim, pelo que tem jogado de futebol tá muito mal. Então, tirando esses pequenos momentos de respiro, que eu nem acho que configura como boa fase, o Bragantino não produz nada, rigorosamente nada, há mais ou menos aí 4 meses. Então, a demissão do Seabra, ela é providencial, até pelo momento que o Bragantino vive. Porque o Bragantino, ele tá nesse momento, como eu mencionei, na 12ª colocação, tá a 5 pontos da zona de rebaixamento. Então tem a chance de reagir, tem a chance de escapar. São 8 rodadas pela frente, tem alguns confrontos interessantes para o Bragantino nessa reta final. Pega, por exemplo, o Vitória, pega, por exemplo, o Fortaleza, pega, por exemplo, o Atlético Mineiro. Portanto, equipes que estão ali nesse mesmo bolo, nessa mesma briga que é contra o rebaixamento. E aí, se o Bragantino consegue vencer essas equipes, ou pelo menos arrancar pontos, cara, fenomenal. Vai conseguir se antecipar muito mais nesse objetivo. E é claro que nesse bolo tem um confronto com o Internacional, tem um confronto com o Flamengo, tem um confronto com o São Paulo, Bahia, que são equipes que estão num momento um pouco melhor, apesar de que na tabela não estejam assim tão distantes. E claro, o Internacional que está abaixo do Bragantino, mas que tem mostrado algum mínimo poder de reação, sob o comando do Ramon Dias. Por mais que as últimas 2 partidas foram ruins, né? Mas se pega o trabalho do Ramon Dias como um todo, tem melhorado um pouquinho, coisa que o Bragantino não tem conseguido. Então, eu acho que é o momento certo para poder fazer essa troca de técnico. São 3 derrotas seguidas, então acho que assim, se fosse 2 derrotas ou um empate, quem sabe ainda houvesse uma chance de, peraí, vamos ver como é que vai ser, talvez ele consiga reagir da volta por cima, mas 3 derrotas seguidas em que moralmente o Bragantino não consegue produzir, de fato, tem que trocar. É curioso porque é no mesmo momento da temporada passada, né? O Caixinha, ele é demitido mais ou menos ali pela 30ª rodada também. Então, é realmente um momento em que o Bragantino parece sucumbir fisicamente ou tecnicamente na temporada a nível de ter que promover essa troca de treinador. Estão falando bastante aí do técnico Wagner Mancini. Chegaram a falar de Roger Machado também, eu vi essa informação. Mas o Wagner Mancini parece que é o cara mais forte para assumir o Bragantino, segundo informa aí o Vene Casagrande. Parece que o Diego Serri, que é o diretor esportivo do Bragantino, tem um bom contato com o Roger da época de Bahia. Não sei dizer realmente se procede, mas tem essa proximidade ali que acho que seria favorável para que o Mancini pudesse assumir. Vamos ver. O Mancini, para mim, é uma opção que diz assim, cara, a gente vai brigar para não cair. São 8 rodadas pela frente em que a gente vai brigar para não cair. O Mancini, ele é um técnico que tem um teto de produção muito claro. E não é de hoje que é assim, ele sempre foi esse cara. Então, pra mim, não é nenhum desrespeito ao profissional, tá? E que ele me surpreenda, que ele cale minha boca se ele vier, que ele me bote como um jornalista ruim, se for o caso, eu prefiro isso. Mas, diante do que ele trabalhou até aqui na carreira dele, não é um técnico, por exemplo, para fazer o Bragantino fazer 4 vitórias nesses 8 jogos. Não é um cara que a gente tá falando aqui para fazer 12 pontos, colocar o Bragantino ali para passar dos 40 pontos.
Quer dizer, dos 40 eu acho que passa, mas beirando os 50, não é esse cara. Ele é o cara para, nesses 8 jogos, conseguir fazer o Bragantino escapar nos confrontos diretos. Contra o Atlético, contra o Internacional, e contra o Vitória e contra o Fortaleza. São confrontos diretos que o Bragantino precisa performar. E nesses confrontos que são contra equipes que estão acima, que é o caso do São Paulo, do Bahia e do Flamengo, vai ter que surpreender também. Vai ter que trazer alguma coisa de diferente ali, um coelho da cartola, porque, de fato, é isso que o Bragantino tem para oferecer ao seu torcedor na temporada. E só para a gente fechar o vídeo, eu queria falar de alguns destaques do Bragantino, jogadores para a gente ficar de olho. O principal deles é o John John, que eu já mencionei aqui, que é o artilheiro da equipe na temporada. São 7 gols marcados por ele. E é um jogador que tem se sobressaído muito, que assumiu esse protagonismo de fato a partir da lesão do Isidro Pita. Mas, não menos importante, eu também queria destacar o momento que tem vivido o Eduardo Sacha, que tem se recuperado como um ativo útil para esse elenco. O Sacha teve uma temporada passada muito boa pelo Bragantino, marcando muitos gols. Chegou a flertar com a briga pela artilharia do campeonato, mas na reta final decaiu bastante. Nesse ano tem sido um pouco oposto. Ele teve um ano muito medíocre e agora parece que está voltando a ter um nível minimamente digno e tem conduzido o Bragantino para boas performances no setor dele, que é o ofensivo. Claro, o time como um todo não tem correspondido, né? Mas a parte dele ele tem feito. O Juninho Capixaba, que não é nenhum segredo, é um baita lateral. Já das últimas temporadas vem performando bem. Eu acho que dá para ficar de olho nele. E também, é claro, o goleiro Cleiton. Eu sei que tem uma má vontade muito grande com o Cleiton. Eu já vi algumas daqueles power rankings, né, que falam de goleiros da Série A. Muitas vezes o Cleiton lá embaixo, como o pior goleiro da Série A. Eu acho que ele tá entre os piores porque a Série A é um campeonato de bons goleiros, assim, sabe? Mas, por exemplo, eu acho o Cleiton mais goleiro que o Lucas Arcanjo do Vitória. Enfim, um exemplo aqui. Eu acho ele mais goleiro, por exemplo, e, assim, do que... não vou arriscar no nome não, porque posso dar problema aqui na opinião, vai. Mas que o Lucas Arcanjo eu acho que é certo que ele é mais goleiro. Ou que o João Ricardo do Fortaleza também, outro exemplo. Acho que ele é mais goleiro que o João Ricardo. Mas realmente não tá num momento muito bom. E, assim, mas eu acho que é um cara que tem muito a se provar. A temporada dele como um todo eu acho que tem sido ok. E falo que ele não tá num momento muito bom, mas assim, as últimas partidas eu não acho que seja mérito dele ou demérito, nesse caso, pelas derrotas. E o zagueiro Pedro Henrique, queria falar também sobre ele, que tem feito partidas dignas, honestas. É complicado você elogiar um defensor quando você fala de uma equipe que está numa queda livre, mas o Pedro Henrique eu acho que tem feito por onde, merece esse elogio sim, tem feito uma temporada não tão desastrosa como a equipe dele faz como um todo. Bom, fico por aqui, obrigado pela sua audiência. Cara, Bragantino, torcedor do Bragantino que estiver vendo esse vídeo, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu já falei algumas vezes sobre o Bragantino, então assim, seja muito bem-vindo. Sempre que possível eu estarei falando do Massa Bruta, do Touro Louco. E para você que é de outro time, torcedor de outra equipe, está aqui por curiosidade, seja também muito bem-vindo. Espero que tenha gostado aqui desse debate. Comenta aqui embaixo a tua opinião, se você concorda com o que eu falei, se você discorda. O que você acha desse Bragantino? Vai escapar ou não do rebaixamento? É uma dúvida que eu tenho realmente, porque são 5 pontos da zona de rebaixamento, faltando 8 rodadas. Então, tá vivo ainda, no mínimo. Temos que ver isso daí. Bom, fico por aqui, como eu disse. Recomendo as redes sociais, estão todas aqui na descrição, como eu mencionei ao início do vídeo. Recomendo também o like e a inscrição. Eu fico por aqui, tamo junto, valeu e até a próxima.